Gostaria de meditar a palavra de Deus com a amada igreja, livro de Juízes, capítulo de número 11. Não vai ser projetado, mas se você tiver a Bíblia no seu celular, ou se vocês trouxeram também as suas Bíblias, por favor, abrem no livro de Juízes, capítulo de número 11. Vamos meditar nessa porção, a partir do versículo de número 1. Podemos ler amém? Assim diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas, os nossos corações, a nossa mente na presença do Senhor e clamar que Ele possa ministrar aos nossos corações esta noite através da sua palavra. Senhor, eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra que será ministrada esta noite seja uma palavra que possa edificar, fortalecer e abençoar a tua igreja, Pai. E que o teu nome seja engrandecido. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Jefté. Nós vamos falar desse homem, e eu vejo como um homem muito valoroso na Bíblia. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Talvez alguns aqui não. Mas eu vejo Jefté um homem muito abençoado. Eu acho interessante que muitos personagens na Bíblia são reconhecidos pela marca em que carregam e que sempre carregou com ele, né? Nós podemos ver, quando falamos de Sansão, a marca que ele carregava era o quê? Força. Sansão era um homem forte. Davi, quando nós lembramos de Davi, nós lembramos de quê? Golias venceu um gigante. Quando nós lembramos de Abraão, nós lembramos de quê? Fé. Um homem
que foi sacrificar o seu filho, Isaque, porque ele acreditava que Deus haveria de ressuscitá-lo. Quando nós falamos de Jó, nós podemos ver que a marca que Jó carregava sobre si era de provação e também perseverança, né? Agora, quando eu olho para Jefté, meus irmãos, a marca que ele carregava sobre ele, rejeição. Um homem que foi rejeitado. Um homem que foi rejeitado pelos próprios familiares. Esse homem, ele carregava sobre ele um estigma, uma marca. O que é um estigma, né? Era uma marca que causou sobre ele uma cicatriz profunda. E Jefté foi esse homem, meus irmãos. Durante muito tempo, esse homem saiu da sua família com um estigma de ter sido rejeitado pelos seus. E é sobre esse homem que eu gostaria de falar esta noite. É algo que deve ocupar os nossos corações, o testemunho da vida desse homem. A trajetória desse homem é uma trajetória difícil de entender, meus irmãos. Difícil de entender quando nós estamos fora desse contexto. Mas quando nós vivemos esse contexto, é um contexto de dor, de feridas, de mágoas, de traumas. Tudo acontece diante de um homem que é rejeitado pela sua própria família. E por que Jefté foi rejeitado pela sua própria família? Porque diz a palavra que ele era filho de uma prostituta. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Ele carregava essa marca em que ele mesmo não tinha culpa nenhuma. Ele já nasceu carregando esta marca. Se olharmos para a biografia de Jefté, o nome Jefté no hebraico significa Deus abre. Mas, no entanto, Jefté foi aquele homem que ele teve a sua vida inteira, partes da sua vida, as portas fechadas. As portas de Deus estava fechada para ele. Esse era Jefté, um homem marcado pelo seu estigma. Mas a Bíblia também enfatiza que ele era um homem valente, um homem valoroso e um homem guerreiro. Meus irmãos, se observarmos essa posição, essa característica de Jefté, foi o que não fez com que ele caísse. Não fez com que ele sofresse um dano mortal na sua vida. O fato é que ele carregava um estigma sobre ele, mas, no entanto, Jefté não foi aquele homem que morreu diante desse estigma. Por que ele não morreu diante desse estigma? Porque ele era um homem valente. Você pode acreditar, meus irmãos, todo cristão, todo filho de Deus, devem ser valentes. Precisam ser valentes. Porque senão as coisas ruins desse mundo podem matar as pessoas. E foi exatamente o que não aconteceu com Jefté. Jefté
foi aquele homem que não morreu, porque ele era um homem valente. Acho interessante aqui, meus irmãos, que essa situação que aconteceu com Jefité foi uma situação em que ele deveria ser tratado. E muitas vezes, meus irmãos, Deus usa as coisas para tratar conosco. Jefité carregou essa marca de ser filho de uma prostituta. E a sociedade naquele tempo condenava de uma forma muito grande essa pessoa. E se nós lançarmos esta questão para as nossas vidas, meus irmãos, algo que Jefité, algo que não deixou tomar conta de Jefité, foi se preocupar com o julgamento das pessoas. Ele não se preocupou com o julgamento das pessoas. E é algo muitas vezes que nós nos preocupamos demais. Muitas vezes nós nos preocupamos demais o que as pessoas acham de nós. Mas nós podemos ver a palavra de Deus aqui, que Jefité, ele não reclamou, ele não se importou com o que as pessoas disse a ele. Jefité foi aquele homem que ele não guardou rancor no coração dele. Por que ele não guardou essa desvantagem que ele tinha no coração dele? Porque ele sabia que Deus estava com ele, que Deus era com ele, que Deus que tomava conta da vida dele. Meus irmãos, eu não sei se vocês já passaram por uma situação como essa, uma situação de rejeição. Muitas pessoas rejeitam as outras pessoas por serem pobres, por serem de uma cor diferente, por serem analfabetos, por serem filhos de prostituta. Muitas pessoas sofrem esse dano por serem julgados. Mas uma coisa que Jefité sabia e que nós também devemos saber, que Deus não nos olha como as pessoas nos olham. Deus nos olha de uma forma diferente. A sociedade pode nos olhar de uma forma, mas Deus, Ele sempre nos olha com um olhar diferente das pessoas. É algo que nós podemos tirar desse texto. Portanto, meus irmãos, uma coisa que nós devemos aprender, que nós, como filhos de Deus, nós devemos nos preocupar, é como Deus está nos olhando, não como as pessoas estejam nos olhando. Vamos tomar conta, porque muitas vezes nós nos preocupamos demais com as pessoas. O que as pessoas estão achando de mim? O que as pessoas estão achando de você? Não se preocupem com isso. As pessoas que olham para vocês, meus irmãos, sempre vão olhar achando um defeito em vocês. Por isso que nós devemos nos importar sempre é com o olhar de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que seja assim. Nós devemos nos preocupar é com o que Deus pensa ao nosso respeito. Olhando para a vida de Jefité, meus irmãos, eu aprendo que esse homem, ele foi julgado pela sua origem e não pelo seu caráter. É o que a sociedade faz, meus irmãos. A sociedade faz isso. Nós somos muitas vezes condenados pela nossa origem, mas não pelo nosso caráter. Agora Deus, meus irmãos, Ele não está nem aí com a sua origem. Deus
Ele se preocupa com o nosso caráter. E se tem algo que precisa mudar em nosso caráter, Deus, Ele sempre arruma um jeito de consertar essa situação, de moldar o nosso caráter. Existem situações que nós passamos na vida que nós não entendemos, mas vocês podem entender que Deus, querendo moldar o nosso caráter. Quando Deus está no controle de toda a situação. É algo que eu aprendo diante de Jefté. Jefté, meus irmãos, ele foi exatamente expulso da sua família. E se você observar que ele foi embora por uma terra chamada Tobi. E os seus companheiros ali, diz a palavra, que eram levianos. E diz no versículo número 4, passado muito tempo, algum tempo, então ali o caráter de Jefté já foi moldado por Deus. Deus começou a agir na vida desse homem. Foi algo tremendo que aconteceu na vida desse guerreiro, desse valente. Importante a gente relembrar aqui que no período em que Jefté saiu da sua casa e foi para a terra de Tobi, que isso gerou um certo tempo, o coração desse homem não azedou. O ditado, não se azedou. O coração dele ficou o mesmo. Ele aceitou. Ele entendeu e ele foi. E é importante isso para nós, meus irmãos. Sempre observarmos esta verdade. Portanto, meus irmãos, Jefté, ele estava diante de uma triste realidade, em que ele foi condenado pela sua origem. Mas ele não foi condenado por Deus. Ele sim, ele foi tratado por Deus. Ele precisava passar por esse tempo de deserto para ser tratado por Deus. Porque Deus estava mudando o seu caráter. E é uma coisa que Deus sempre vai fazer conosco, é querer mudar o nosso caráter, para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas dependentes de Deus. É exatamente o que a palavra de Deus nos mostra. Jefté foi essa pessoa, meus irmãos. Um outro fato determinante que eu posso olhar a respeito da vida de Jefté, onde nós podemos aprender. Jefté foi um homem que ele não teve culpa da sua situação. Não teve. E ele foi julgado, condenado por essa situação. Esse homem tinha tudo para dar errado na vida dele. Mas, no entanto, deu certo as coisas para ele. O que eu aprendo com Jefté? Que nós nascemos, meus irmãos, para sermos vencedores. Deus, Ele não desiste de nós. Não importa as circunstâncias da vida que eu estou levando. Mas Deus quer fazer de nós pessoas vencedores, como fez com Jefté. A história de Jefté demonstra um homem motivado e disposto a vencer, mesmo diante de uma situação adversa. Mas ele sempre esteve disposto.
Vamos ler, por favor, versículo 4 até o versículo 8, que diz assim: passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem, e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Você vê o que Deus fez na vida desse homem. Nós podemos observar que Jefté, a partir desses versículos, ele já não era mais o seu passado. Jefté já não era mais a sua história de dor. Jefté não era mais aquele homem que foi rejeitado. Mas a história desse homem mudou, e mudou para ser um vencedor. Porque Deus, meus irmãos, como eu disse para vocês aqui, Ele não olha para nós a nossa origem. Ele olha para nós, é o nosso caráter. E quando o caráter de Jefté ficou de acordo com a vontade de Deus, Jefté ali subiu num patamar maravilhoso. Ele foi elevado por Deus. Ele foi abençoado por Deus. E o que eu quero dizer para vocês essa noite? Deixa Deus moldar o seu coração, a sua mente, para que você se torne um vencedor. Você nasceu para ser um vencedor, meus irmãos. A derrota, ela não pode fazer parte da vida de um cristão. Eu não estou falando de perdas materiais, mas eu estou falando de uma vida com Deus. Você ser movido por Deus. Tudo que você for fazer, você vai ver Deus abrindo portas e fechando portas. Quando Jefté, meus irmãos, foi moldado por Deus, as portas se abriram para ele. É o que nós devemos fazer, como Jefté fez. Então, o primeiro passo: não desista. Não podemos desistir. Não importa as dificuldades que nós passamos, nós não podemos desistir. Porque nesse deserto, nesse processo, Deus está movendo e Deus está mudando. Mudando algo que precisa ser mudado em nós, para nos elevar a lugares altos. E é isso que Deus tem para nós. O fato é que muitas vezes, meus irmãos, essas coisas que aconteceram com Jefté não acontecem conosco, é porque nós desistimos. Nós abrimos mão, ou então nós não acreditamos. E nós somos vencidos pelas circunstâncias. E nós não fomos chamados para sermos vencidos. Mas nós fomos chamados para vencer. É o que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Se formos pessoas valentes e deixarmos Deus agir, não deixarmos que as circunstâncias da vida vencem os nossos corações. Quero deixar essa mensagem essa noite para vocês. Que vocês saiam daqui esta noite acreditando que Deus vê em você qualidades que ninguém vê. Saia daqui com essa convicção.
Deus viu qualidades em Jefté, e ele não desistiu de Jefté. Ele trabalhou até colocar Jefté num lugar de honra. Jefté não deixou que ninguém tirasse do coração dele as suas qualidades. Segunda coisa, acredite que Deus tem um propósito para a sua vida. Jefté tinha um propósito. Ele não foi um produto do acaso. Ele não nasceu apenas por nascer. Ele não nasceu para ser condenado por uma sociedade má. Ele nasceu para glorificar o nome de Deus através da vida dele. Diz a palavra de Deus que esse homem rejeitado, ele foi o escolhido para ser o chefe de guerra de Israel sobre os amonitas, que eram os seus inimigos. Então Jefté foi aquele homem que tinha um propósito de Deus. E todos nós também, meus irmãos. Nós temos um propósito em nossas vidas. Deus tem um propósito para nós. E não desista. Não desista disso. Continue. Continue caminhando. Continue guardando o seu coração. Continue prevalecendo contra as circunstâncias más, porque Deus está no controle. Nós não somos um acidente. Nós viemos ao mundo para as pessoas verem em nós o Senhor dos Exércitos. Terceiro ponto, acreditem que todas as dificuldades da vida, elas sempre irão passar. Elas passam, meus irmãos. Jefté estava passando por uma situação difícil na sua vida, mas, no entanto, Deus pegou em suas mãos, sustentou o coração desse homem, direcionou o coração desse homem, e o tempo de dificuldade de Jefté, nesse período, passou. Quarto, acreditem que Deus sempre está nos moldando para nos preparar para uma grande conquista. Meus irmãos, como eu disse, nós somos mais do que vencedores. Talvez a sua vitória ainda não chegou. Quero repetir para vocês. Não estou falando de bênçãos materiais, mas eu estou falando de situações em que você vai ver Deus movendo, direcionando a sua vida. Pode até ser bênçãos materiais, mas com Deus à frente. Acreditem que Deus, Ele está no controle e que Ele pode estar preparando, Ele está preparando lugar, uma grande conquista, um lugar de honra na sua vida. Você acredita nisso? Acredite nisso, meus irmãos. Acredite nessa verdade. Jefté foi aquele homem rejeitado pela sociedade, mas lá na frente, ele foi a resposta para esta sociedade. Foi o que aconteceu com esse homem. Deus gerou toda essa situação para que propusesse a Jefté essa grande conquista. Eu não sei se você está se identificando com esta palavra esta noite.
Eu não sei se você essa noite tem passado por dias difíceis, por situações adversas. Eu não sei. Agora, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos nos apoiar nessa verdade, crer que Deus está à frente, preparando algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo para vocês, não desista, fiquem firmes, Deus está no controle, e Ele estará direcionando todas as coisas ao nosso favor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que diante dessa história de Jefté, o nome dele foi escrito lá em Hebreus capítulo 11, como homens, como os heróis da fé. Porque Jefté passou por uma situação tão difícil, e ele não se deixou por vencido. Ele foi. Ele foi. Ele não deixou o seu coração e sua mente, a sua vida se arruinar. Mas ele deixou Deus trabalhar. Depois que Deus trabalhou em seu coração, ele saiu forte para combater os amonitas. E o Senhor os entregou em suas mãos. Deus tem algo maravilhoso para você, meus irmãos. Fiquem firmes. Coloquem na presença do Pai, nesse momento, algo que pode estar afligindo o seu coração esta noite. Coloca na presença do Pai aquilo que você talvez não acredita mais. Algo que você está se sentindo fragilizado. Algo que você está em dúvida. O pensamento que Deus tem de nós são pensamentos de paz. Ele tem coisas para nós, para fazer em nós, para fazer através de nós. Conversa com Jesus nesse momento, meus irmãos. Não deixem que circunstâncias ou pessoas possam destruir aquilo que Deus tem para você. Você nasceu para ser um vencedor. Vamos sair daqui como Jefté, uma pessoa motivada e disposta para vencer. A atitude de Jefté chamou a atenção dos anciãos de Israel. Por isso que ele foi o socorro daquele povo. Talvez vocês, meus irmãos, vão ser o socorro
daquelas pessoas que te rejeitaram. Oh, Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença, e nós observamos aqui, ó Deus, o que o Senhor fez com Jefté. O Senhor tirou esse homem de uma situação em que ele foi condenado, não pelo seu caráter, mas pela sua origem. E o Senhor fez dessa vida desse homem algo maravilhoso, Senhor. O Senhor levou esse homem a lugares altos, um homem rejeitado, e virou um comandante de um exército. O Senhor mudou a sorte de Jefté, Senhor. As portas para Jefté estavam fechadas, mas o Senhor as abriu. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui, ó Pai, nessa mesma situação em que Jefté passou, eu peço, Pai, que o Senhor possa fazer um milagre, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir as portas, Pai. Mesmo que essas pessoas possam passar por um processo de mudança de caráter, ter que passar por deserto, que muito, embora é necessário muitas vezes, mas que o Senhor já esteja abrindo as portas aqui, para que lá na frente, Pai, eles possam ser vencedores, Senhor. Portanto, eu entrego a vida, Pai, dos meus irmãos, diante da Tua presença, por aqueles que se identificaram com esta palavra, que querem, Pai, que a sua sorte seja mudada, eu entrego em Tuas mãos, Senhor. É assim que eu oro, abençoando o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que o Teu olhar posto em mim me enche de Tua paz. Declare: eu sei, Senhor. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que o Teu olhar posto em mim me enche de Tua paz, que o Teu olhar posto em mim
de tua paz, que o teu olhar posto em mim me enche de tua paz. Amém. Os olhos de Deus estão sobre vocês, meus irmãos. A palavra de Deus diz que aquele que persevera até o fim será salvo. O salvo que diz a palavra de Deus aqui é vitória. Persevere, fique firme, que os seus olhos ainda vão ver o que Deus tem para você.